Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 14 e 15, ainda de pé, em reverência à palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 14 e 15. Todos que acharam, digam amém. Amém. O texto vai estar aqui atrás de mim, caso alguém sem Bíblia queira acompanhar. Diz assim, eu vou ler aqui. Porque, palavras de Jesus, Jesus disse isso, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém? Eu queria, por favor, que você colocasse Lucas 17:1, e me veio esse texto agora, eu quero ler também com você. Lucas 17:1, disse aos discípulos, é impossível que não venham os escândalos. Essa palavra escândalo também é traduzida por ofensa, ok? Lá na Bíblia King James, a palavra lá está offense, ofensas, mas ai daquele por quem os escândalos ou as ofensas vierem. Quantos creem que essa é a palavra de Deus? Quantos creem que essa palavra tem poder para mudar destinos hoje aqui? Se você crê, dê a melhor salva de palmas que você puder para o Senhor Jesus, porque o Senhor é digno de ser adorado, irmãos. Aplauda mais forte, por favor. Ele é digno de amado, Pai querido. Nós estamos diante de Ti agora, diante da Tua palavra. E a Tua palavra, ela tem poder, Senhor, para mudar sentença, Senhor, para virar cativeiro. A Tua palavra que não volta vazia para Ti, que nesta noite ela encontre lugar nos corações. Tu sabes, ó Senhor, a necessidade. O Senhor sabe aonde, Senhor, precisamos ser visitados, que áreas da nossa história, Senhor. Se nesse presente, se uma projeção para o futuro, se algo no passado, Tu és aquele que sonda todas as coisas. Senhor, neste momento nós queremos sujeitar o nosso coração ao Senhor. Leva cativo o nosso entendimento agora, que todo e qualquer espião ou farejador do inferno, que foi enviado para tentar distorcer o entendimento dessa palavra, ou roubar a atenção do seu povo, sejam denunciados, paralisados e mandados para onde o Senhor Jesus determinar, porque somente o Espírito do Senhor é quem tem liberdade aqui. Nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Por favor, sente-se um pouco. São 7h39. Eu quero compartilhar com você, em cima desse texto, do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 14 e 15, uma reflexão em cima desse tema, o poder transformador do perdão. Como o perdão, nas suas duas vias, tem o poder de transformar. Existe a manifestação transformadora do perdão, que é essa manifestação vertical, que abençoa quem recebe, que é o perdão do Pai, por intermédio do Filho, que nos alcança. É aquilo que ninguém pode fazer por mim, ninguém pode fazer por você. Ninguém tem poder para perdoar pecado, e redimir o homem do seu pecado, e livrar o homem, quando eu digo homem, eu estou falando de maneira genérica, livrar o homem da consequência do seu pecado, senão o sacrifício de Jesus naquela cruz. Só Jesus Cristo tem poder e autoridade. Jesus fala isso no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Essa palavra poder é traduzida por autoridade, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então só Jesus tem autoridade para, nessa linha de relacionamento vertical, perdoar o pecado do homem que decidiu voluntariamente ofender a Deus. Quando nós lemos esse texto de Lucas 17:1, em que Jesus fala aos discípulos que é inevitável que venham os escândalos, Jesus está dizendo que é inevitável que ofensas aconteçam, de que ofensas sejam promovidas ou ofensas sejam recebidas, é inevitável. É inevitável nós passarmos pela vida sem ofendermos, em algum momento ou em alguns momentos,
e também sermos ofendidos, e com isso ficarmos escandalizados. Jesus está falando sobre isso, ele já nos alertava sobre isso. Porém, ele dá um outro alerta: mas ai daquele por meio de quem o escândalo vem, ai daquele ou ai daquela por meio de quem a ofensa vem. Então todos nós precisamos ser perdoados pelo Pai, por intermédio do Filho. A palavra do Senhor diz que todos nós pecamos. Quando nós olhamos para uma criança como essa, tem crianças de colo aqui, eu estava com a minha neta ali no colo, chega a ser estranho a gente pensar que uma criança como essa já nasceu com uma sentença espiritual de morte sobre si, por causa da herança do pecado. Em algum momento da sua vida, sabe, ministrada pelo Espírito Santo de Deus, ensinada pelos pais dela, ministrada pela igreja de Jesus, ela vai decidir, a Clarice, se ela entregará ou não entregará a vida dela para Cristo, reconhecendo-o como o único, eterno e suficiente Salvador da alma dela. Não tem outra maneira do homem acessar de novo a presença de Deus, se não for por intermédio de Jesus Cristo, que é a porta, que ainda, por um breve momento de tempo, continua aberta. Só Jesus tem poder para perdoar pecado. Então, o primeiro nível de perdão é esse nível de relacionamento, esse perdão vertical, que vem do Pai, passa pelo Filho, que é Jesus, que por meio do arrependimento e da fé, recebemos e nos alcança. Esse perdão é libertador para quem recebe. Repita comigo: libertador para quem recebe. Perdão nesse nível, ele liberta quem recebe. Porém, existe um outro nível de perdão, que é o perdão nessa linha horizontal, que é o perdão que tem a ver com os nossos relacionamentos, que tem a ver com as ofensas das quais Jesus nos alertou em Lucas 17:1, que seria inevitável passar pela vida sem sermos ofendidos ou sem ofender alguém em algum momento, por alguma razão. É inevitável, sabe, nós sermos escandalizados por alguma razão ou por alguém, e de também escandalizarmos. Porém, há um alerta: ai daquele, ai daquela. De relacionamento, desde o nosso nascimento, nós vamos passando por alguns processos, e esses processos, eles têm como propósito de Deus nos moldar, formar e fortalecer o nosso caráter. Ninguém tem um caráter firme, forjado, sabe, somente em pastos verdes, não em sol, de que há tempo para nascer, tempo para morrer, mas que também há tempo de sorrir, tempo de chorar, há tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedra, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. A nossa vida, ela é composta assim de ciclos, só que existem alguns ciclos que nós passamos na nossa vida, que vão deixar marcas profundas. Existem escândalos que sofremos, ou que promovemos, ou ofensas que sofremos, ou que geramos os outros. A cicatriz, ela é a manifestação visível, o testemunho visível, daquilo que um dia foi uma ferida, que doeu, que causou dor, que causou sofrimento, que hoje está lá para me lembrar o que eu passei, mas não dói mais. Só que tem pessoas, e muitas dessas pessoas estão, sabe, povoando a igreja de Jesus, que estão carregando feridas dentro da sua alma. Pessoas que até se esforçam para viver normalmente, até se esforçam para sorrir, até se esforçam de permitir, e você vai entender por quê, permitir que essas feridas sejam curadas em algum momento, porque à medida que o tempo vai passando, a pessoa, ela acha que aquilo foi sanado, está curado, mas o inimigo da nossa alma e as circunstâncias da vida, em algum momento vão se encarregar de nos mostrar que às vezes não estão, e aquela ferida que estava cicatrizada por cima, ela vai abrir de novo. Só que aí eu tenho a opção, porque o perdão nessa linha, partindo do ofendido, é a opção de perdoar. Perdoar não é esquecer a ofensa.
Perdoar não é dar ao ofensor, sabe, é a livre conduta de continuar fazendo o que fez e de continuar nos machucando. Perdoar é decidir não carregar mais aquela dor conosco. Perdoar é lembrar e não sentir mais dor. Uma pessoa sabe, ou ela vai saber que perdoou, quando ela lembrar da ofensa, e aquilo não doer mais no coração dela. Mas o perdão começa com uma decisão. É como ir a um especialista médico diante de uma questão de saúde. Não adianta eu procurar um ortopedista para cuidar de um problema na minha coronária, ou vice-versa. Eu preciso procurar um cardiologista, porque o cardiologista é que sabe e conhece os caminhos do meu coração. É ele que conhece o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, a aorta, é ele que sabe como percorrer, é ele que sabe aonde costurar, aonde expandir, é ele que sabe se há necessidade de transplantar aquele órgão ou não. Ele é o especialista, e só existe um especialista para nos ajudar a perdoar, que é Jesus. Os especialistas médicos, os profissionais de saúde emocional, eles nos ajudam, mas eles também são limitados. Quantos amigos eu tenho que operam nessa área, que são crentes e que são profissionais da área, que às vezes, batendo um papo, tomando um café, são unânimes em dizer de que o tratamento chega a um ponto em que ele deixa de ser eficiente, porque chega o momento em que a pessoa precisa soltar aquilo e ela não quer soltar. E ela diz: eu não consigo. Porque ela continua presa à dor da ofensa. Então, se nessa linha de relacionamento nós com Deus, a ofensa, ela liberta quem recebe, nessa linha de relacionamento, a ofensa, ela liberta quem libera o perdão. Quando eu decido, irmãos, deixa eu abrir um parêntese para dizer a vocês aqui e aos amigos que hoje estão aqui. Eu posso falar com propriedade o que é ofensa, porque eu já ofendi e já fui muitas vezes ofendido. Durante muitas vezes na minha vida, mesmo com o coração sangrando, eu tive que decidir perdoar o meu ofensor. Porque eu não queria levar mais a ofensa para minha cama, não queria levar mais a ofensa para minha viagem, não queria levar mais a ofensa para as minhas férias de descanso, não queria levar a minha ofensa mais para o meu relacionamento com a minha família, com a minha esposa, não queria mais levar a minha ofensa, a ofensa sofrida, para o travesseiro comigo, não queria. Só que tem momento que a gente precisa decidir largar aquilo ali. E eu só consigo largar quando eu decido liberar o perdão para quem me ofendeu. Então, nessa linha de relacionamento, o perdão, ele é libertador para quem libera. Para quem libera. E há um poder transformador nisso. Se há um poder transformador na liberação do perdão nessa linha, onde todas as cadeias e jugo do pecado são quebrados, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz, e eu reconheço que Ele fez por mim, e esse sacrifício me abraça, me envolve e rasga toda a cédula de acusação que o inferno tinha contra a minha vida. E eu sou livre para caminhar se eu assim o quiser. Nessa linha, eu vou ser livre se eu decidir tirar aquela bola de ferro que um dia alguém amarrou nos meus pés, para que eu não arraste mais, que foi a ofensa. E agora eu começo a pregar. O poder transformador do perdão está na sua capacidade de libertar pessoas do peso da mágoa, do ressentimento e das prisões, sabe, que se estabelecem lá de forma emocional e espiritual, causada pelas feridas do passado. Então esse é o poder, uma das faces do poder transformador do perdão, é a capacidade que ele tem de libertar pessoas da mágoa. O perdão, aleluia, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui.
Pastor Demétrio que gosta de dizer, aprendi com ele, ensina uma graça toda, Demétrio. O perdão, ele tem um poder transformador, porque ele tem capacidade de libertar pessoas do peso, porque quem anda com mágoa, quem traz dentro de si mágoa, carrega um peso, é ou não é? Se alguém aqui já se magoou com alguém, sabe o que eu estou falando? Ô irmão, e normalmente quem nos magoa, não são pessoas distantes, são as que estão perto da gente. Normalmente quem nos machuca, não é gente distante, a qual você não tem relacionamento, você não tem apreço. Não, normalmente são pessoas que estão muito próximas de nós. Essas feridas são as que mais doem. Eu fico assim, deslumbrado com a capacidade de Jesus. Quando estava no Getsemane, e Judas Iscariote chega com alguns soldados romanos, Jesus sabia que estava chegando a sua hora, dali ele ia para a prisão, para ser, entre aspas, julgado, e depois crucificação. Quando Judas vem em direção a Jesus, subindo o Getsemane, ou entrando no Getsemane, porque ele atravessa e está subindo um pouquinho, quando Jesus o vê, Jesus diz assim, aqui vieste, meu amigo, aqui vieste. Então essa própria ação de Judas Iscariotes com relação a Jesus e a reação de Jesus nos mostra de que os que nos machucam são os amigos. São as pessoas que estão perto da gente, são pessoas que às vezes convivem debaixo do mesmo teto que a gente, são aquelas que esperavam que nos amasse, que cuidasse de nós, que tivessem o mesmo apreço. São essas pessoas que nos machucam, e essas são as feridas que mais doem. Porque quando alguém faz alguma coisa com você, a qual você pode até respeitar, mas não tem apreço, não tem afinidade, aquilo vai doer, mas vai doer um dia, vai doer 2, vai doer 3, no quarto não vai doer mais, está tudo bem, você vai viver com aquilo tranquilamente. Você vai criar alguns mecanismos ali de segurança emocional e tal, que seja, mas a vida vai seguir. Aquilo não vai virar um peso para você. Aquela mágoa, ela é transitória, ela não vira um ressentimento. Quantas pessoas hoje estão, sofrendo por causa do ressentimento? Estão ressentidas, a ofensa está lá atrás. Mas elas vão ressentindo aquilo. Então, o perdão, ele é libertador, porque o perdão tem capacidade de libertar pessoas do peso da mágoa, do peso do ressentimento, da prisão que isso gera. Ei, perdoar não significa aprovar uma injustiça, irmão, que foi feita. Às vezes o inimigo da nossa alma, ele vem, sussurrar nos nossos ouvidos o seguinte: se você perdoar, você está endossando o que ele fez, o que ela fez. Não. Perdoar não significa aprovar uma injustiça que foi sofrida, não é esquecer o que aconteceu, ou abrir mão da responsabilidade de quem errou. A pessoa errou, ela sabe que errou. Se você decide perdoar, você não está dando a ela salvo-conduto, você não está aprovando o que ela fez, você não está passando por cima, ou está desligando o mecanismo no seu coração, para simplesmente esquecer. Não, você está decidindo andar em liberdade. Em liberdade, irmão. Porque quando eu decido perdoar, eu estou andando em liberdade, eu não vou carregar ninguém comigo. Quando você decide perdoar, pastor, mas perdoar é difícil. E eu sei que é, mas perdão é um exercício como amor. Quanto mais você pratica, mais você se aprimora. Nós temos dificuldade de perdoar, porque nós não praticamos o exercício do perdão. Por quê, pastor? Por causa da nossa justiça própria, ou seja, eu fui o ofendido. Tá certo, mas e aí? O que eu vou fazer com essa ofensa? O que eu vou fazer com essa ferida na minha alma? Então, perdoar não significa aprovar a injustiça, gente. Perdoar
Perdoar significa decidir não permanecer acorrentado ou acorrentada ao sofrimento que a ofensa produziu. Quando alguém... O Senhor me deu essa palavra hoje pela manhã, enquanto o pastor Demétrios ministrava aqui. E quando eu fui para casa, o Senhor foi dando graça e ela foi nascendo. Significa não permanecer preso. A minha avó, Alice, uma crente em Jesus, lembra do melro? Melro, em algumas regiões pode ter outro nome, é um passarinho, ele é bem pretinho. Parece uma sabiá, mas é pretinho, bem pretinho. E a minha avó Alice, ela pegou esse melro muito novinho, que caiu de um ninho que tinha na casa dela. E aí ela começou a cuidar desse melro. Esse melro cresceu, a minha avó botou ele numa gaiola grande, e aí, veja que curioso, ela de manhã abria a gaiola, o melro saía e ia embora, sumia no mundo. Mas todo dia, quando dava 4h30, 5 horas, quem estava em pé na gaiola? O melro. Um dia ele foi e não voltou. Mas eu cresci vendo esse melro, esse pássaro, e vir todo dia. Todo dia. E hoje, com a maturidade de vida que eu tenho, olhando para esse assunto e para o melro, eu percebo que há muitas pessoas são assim. A porta da gaiola está aberta. E em algum momento ela até sai. Mas no final do dia ela decide voltar. Tem gente que é assim, gente. Ela até sai em algum momento. Mas no final do dia ela volta. Tu sabe qual é o nome disso? Pergunta para mim, qual é, pastor? Ressentimento. Porque ressentir é sentir de novo. Então a mesma história do melro que ia e via todos os dias é a história de muita gente que até sai, eu estou bem, eu estou livre, mas acontece alguma coisa, ela revive. Eu não sei o que aconteceu, mas eu só sei que o melro não voltou mais, que esse melro hoje voa em liberdade em nome de Jesus. Nós precisamos entender que a falta de perdão e o ressentimento adoecem o corpo. Tem pessoas que estão passando por vários problemas a nível físico, vão ao médico, se consultam, fazem exames, isso e aquilo, e descobrem que elas sofrem de um mal. Que mal é esse, pastor? Psicossomatizam tudo. O problema dela não está no corpo, o problema dela está na mente. O problema dela está no coração. O ressentimento pode ter efeitos reais sobre o corpo, porque ele mantém a mente, sabia disso? Em um estado prolongado de tensão, o tempo inteiro. A pessoa ofendida, a pessoa que está segurando o perdão, que sofreu uma ofensa, a mente dela fica naquele estado prolongado, contínuo, de alerta, como se alguma coisa fosse acontecer o tempo todo. É um estado de tensão, irmão. Não sou eu que estou falando, não. É o povo que estuda isso aqui que falou. A mente fica num estado de tensão e de estresse do disco de vinil. É como um disco arranhado, a mesma faixa, o tempo inteiro, o momento inteiro. Sabe, aquilo vai batendo o tempo todo, o tempo todo. A mente, ela vai funcionando assim. A pessoa não tem paz, querido. Quando uma pessoa revive constantemente uma ofensa, o organismo dela pode continuar ativando essas respostas que são fisiológicas, que são semelhantes a uma ameaça que ela que passa por ofensas ao longo da vida. Tem dificuldade de ter relacionamentos que são consistentes? Não tem amizade. Amizades reais. São pessoas que não deixam outras pessoas acessarem a sua vida. Quando eu digo acessar a vida, eu digo ser próximo. Ou tem aquelas que se abrem tanto, que continuam sofrendo, porque não conseguem estabelecer um limite, porque dentro da alma dela existe uma necessidade de ser aceito, aceita, abraçado, abraçada, amado, amado, compensado, compensada. O que vai acontecer, pastor? Vai sofrer de novo. Mas isso é um estado da mente, é fisiologia. Então a falta de perdão
ela adoece o corpo e existem consequências que são associadas ao ressentimento e à falta de perdão. Primeiro, o aumento do estresse e da liberação de hormônios como cortisol e adrenalina. A pessoa não consegue dormir direito, não tem paz. Outro, pressão arterial que vai se tornando cada vez mais elevada, maior sobrecarga, no coração, sobrecarga cardiovascular, porque quem segura perdão começa a sofrer de um jeito, a pressão arterial, só aumentando. São as cargas da falta de perdão, filho. São as cargas. Gente, a pessoa não relaxa, meu irmão. Parece que está recarregando um piano todos os dias. Falta de perdão, vou falar para você. Às vezes não é só que dormiu de mau jeito com o travesseiro alto ou baixo, não. Às vezes é falta de perdão. O corpo está gritando, dizendo: ei, perdoa. Ei, larga isso. Você não está vendo que eu estou sofrendo? Larga isso aí. A gente pega o negócio. Problemas de sono, como dificuldade para adormecer, sono de baixa qualidade. A pessoa, eu não sei se isso aconteceu com alguém, talvez só comigo, acorda várias vezes de madrugada, lembrando do que aconteceu. Eita, te acharam aí, hein? Quero dizer para você, deixa eu abrir outro parênteses, não existe coincidência não, essa palavra sendo ministrada e o Senhor te trouxe aqui hoje. Ele trouxe para dizer para você: ei, pode dizer aí, hoje é o dia. Então, problema no sono, gente que tem dificuldade para adormecer, sono de baixa qualidade. Ô irmão, por causa das ofensas sofridas, somava o fato de eu dormir pouco, e às vezes que eu acordava da madrugada, acordava lembrando da ofensa. Era um inferno, gente. Ia revivendo aquilo, sabe, quase que toda noite. Isso é vida, gente. E se a gente não tomar cuidado, se acostuma a viver com sentimentos assim. Isso aqui não tem jeito. Tem jeito sim. Para isso se manifestou ansiedade, irritabilidade, que podem afetar relacionamento e a qualidade de vida. A pessoa se torna rixosa, queixosa, reclamona, murmuradora, ressentido de tudo, ressentida de tudo. Os relacionamentos, como eu disse aqui, sabe, não são relacionamentos consistentes. A pessoa não tem um amigo, não tem uma amiga. Gente, de colega não. Colega a gente tem muito, amigo a gente tem pouco, mas tem. Ser humano que não tem um amigo, gente, está acontecendo. Não é normal isso aí. Não é normal. Então as pessoas começam a viver dessa maneira, ansiosa, relacionamentos, sabe, se deterioram, a qualidade de vida cai. E outra aqui, para a gente avançar, o corpo gritando, a redução do bem-estar emocional. Sabe o que isso gera na mente, no coração e no corpo? Quando o nosso bem-estar emocional, a qualidade cai por causa do ressentimento e a falta de perdão, aumenta o risco de sintomas depressivos. A pessoa começa a se depreciar, o cérebro começa a liberar determinadas substâncias que vão acelerar a nossa vida e nos manter num estado de tensão constante, mas começa a reter outras que têm a ver com o nosso bem-estar, com a nossa paz, manter o equilíbrio. Falta de perdão faz isso. Pastor, isso tudo? É, isso tudo. Falta de perdão, irmãos. É por isso que nós precisamos ser perdoados. Olha o que a falta de perdão gera para o corpo. Você imagina para a alma. Outra coisa, alô, você está aí? A falta de perdão, estou caminhando para o fim. A falta de perdão e ressentimento se traz no espírito. Às vezes eu vou tratar alguma coisa no meu físico que tem a ver com uma prisão espiritual, onde Satanás, por meio da legalidade, ele está pisando, ele está aprisionando, gente. Então a falta de perdão e ressentimento são formas de uma prisão interior. Não é que a pessoa esteja presa por uma força externa, não, mas que as emoções não resolvidas passem a limitar a sua paz, a sua liberdade e o seu crescimento espiritual, o seu fluir em Deus. A pessoa não consegue orar, quando ela está orando, o diabo chega e fala: quem é você para orar?
Quem o perdoa? E nós acabamos de ler Jesus dizendo que se eu perdoar as minhas ofensas, o meu Pai vai perdoar as minhas. Jesus está ensinando os discípulos a orarem em Mateus capítulo 6. Quando os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, os discípulos de João Batista, eles sabem orar, nos ensina a orar. Jesus então lhe dá o esboço do que a nossa oração tem que conter. Depois você lê lá, a partir do verso 10, 11. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. É a oração modelo, não é uma oração em si, mas são pontos que devem conter uma oração. E ele ensina os discípulos a orar. Só que no final, quando ele diz assim: perdoai as nossas ofensas. Perdoa as minhas ofensas, Senhor, assim como eu tenho perdoado os que me têm ofendido. Eu estou dizendo nessa oração: Senhor, eu só posso ser perdoado se eu também perdoar. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus quem disse. Jesus está ensinando o seguinte, de que se eu quero perdão, eu preciso liberar perdão. Porque o reino de Deus parte do princípio da reciprocidade. Eu preciso que amar como eu quero ser amado. Eu tenho que perdoar como eu quero ser perdoado. Jesus está dizendo: se alguém perdoar os seus ofensores, o nosso Pai que está no céu também perdoará as nossas ofensas. Porém, e é um termo condicional, está condicionado a isso. Porém, se alguém não perdoar as ofensas sofridas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas promovidas. É Jesus quem está falando. E isso abre uma porta para que o diabo entre e aprisione aquela vida. A falta de perdão. Quantas pessoas estão sofrendo, gente? Gente boa. Gente que quer fluir no reino, quer fluir no mundo do Espírito, ama Jesus, mas ainda a alma está amargurada. Então a falta de perdão e o ressentimento se transformam em prisões espirituais. Mas pastor, tudo bem, fala alguma dessas prisões, algumas aqui rapidinho, dessas prisões que a falta de perdão e o ressentimento podem gerar. Prisão ao passado. O ressentido e o que retém o perdão vive sempre preso ao passado. Como assim, pastor? A pessoa permanece ligada à ofensa, vai revivendo continuamente, lembra do disco arranhado? Vai vivendo continuamente a dor que sofreu. É assim. A pessoa que sofreu a ofensa, sofreu o abuso, sofreu o toque, sofreu o abandono, sofreu a violência, seja lá o que for, ela fica presa ao passado, gente. Ela vai vivendo como se fosse um looping temporal. A vida dela até passa cronologicamente, mas espiritualmente ela está agarrada no que aconteceu lá atrás. Ela não sai de lá. Vem aqui no Libertar, que é o nosso congresso de batalha espiritual, cura e libertação, que vai acontecer em julho, e tu vai entender melhor isso aí. Como é que isso aí funciona, por que determinadas coisas acontecem, e por que elas acontecem, como elas acontecem. A gente fala mais detalhadamente sobre isso aqui, nessa conferência. Então, uma das prisões espirituais é aquela prisão ao passado. A pessoa continua presa à dor sofrida. Se tem alguém presa à dor sofrida lá no passado, Jesus vai libertar hoje, em nome de Jesus. Jesus vai libertar hoje. Segunda prisão no mundo do espírito, a prisão da amargura. Os sentimentos de mágoa, eles podem se transformar em endurecimento de coração. O coração da pessoa se fecha por causa da amargura. Você já parou para conversar com uma pessoa que depois você faz uma análise assim: nossa, fulano é tão amargurado. Aí você comenta com alguém: nossa, você já percebeu como fulana é uma pessoa amargurada de coração? É amargurada de alma. Tudo que a pessoa fala aponta para uma amargura, uma nódoa que está lá dentro. Então a segunda prisão espiritual de muitas, que é gerada pela falta de perdão e o ressentimento, é a prisão da amargura. O coração fecha. O coração está fechado. Alô, você está aí? Terceiro é a prisão da raiva. Porque ser ofendido, meu irmão, gera ódio mesmo no nosso coração. Não tem quem não sofra uma ofensa que não sinta raiva, gente. Eu vou dizer para você, não é pecado sentir raiva, não. Não é pecado irar-se em algum momento, não. O pecado está em permanecer sobre a ira.
ou a ira permanecer sobre nós. O próprio mestre fala sobre isso, que não há dificuldade nenhuma diante da nossa humanidade se irar um momento, ou sentir raiva em um momento, mas ele fala que não se põe o sol sobre a vossa ira, que o tempo da sua ira não se prolongue. E tem pessoas que estão presas à prisão da raiva, sentem raiva até hoje, a energia emocional fica concentrada na ofensa, em quem ofendeu, em quem machucou, em quem magoou, em quem feriu. Ei, larga isso hoje. Deixa essa pessoa embora da sua vida hoje. Larga essa mochila que você está carregando hoje. Decide largar esse trem de uma vez, em nome de Jesus. Isso aí vai te matar uma hora. Tem gente com sonho paralisado, projeto de vida paralisado por causa, da não liberação de perdão, por causa da ofensa e do ressentimento. O diabo não deixa, irmão, porque Deus é justo até com o diabo. A prisão dos relacionamentos quebrados, o ressentimento e a falta de perdão, eles impedem a reconciliação e afeta até mesmo os vínculos com pessoas que não tiveram nada a ver com a história. Às vezes foi o João que me ofendeu, que me machucou. Hoje tem o neto do João, que eu não suporto. Mas o que o neto do João tem a ver com o que o João fez comigo? O que a filha da Maria tem a ver com o que a Maria fez comigo? O que as minhas filhas ou a minha neta tem a ver com o que eu fiz com você? Hoje muitas pessoas carregam relacionamentos quebrados que impedem o relacionamento com pessoas que não tiveram nada a ver com o negócio. Isso é egoísmo, está errado, gente. Isso é pecado. E o ressentimento impedem a comunhão com Deus. A falta de perdão é como um obstáculo a essa comunhão com Deus, é um obstáculo à paz interior e ao amadurecimento da nossa fé, ao nosso crescimento. Gente que não tem comunhão com Deus, que o diabo não deixa. Isso é que ela sofreu, e aquilo vira um peso. Ela não consegue romper, sair daqui para ali. Ela não consegue. Quando alguém perdoa, uma transformação interior acontece. Eita glória! Quando alguém perdoa, e eu estou chegando no fim, quando alguém perdoa, uma transformação interior. Às vezes a gente espera que o exterior muda, não. O exterior não vai mudar na hora, não. A primeira transformação que tem que ocorrer é interior. O meu Jesus está mais preocupado com o meu interior do que com o meu exterior. A falta de perdão nos faz maquiar o nosso exterior. O ressentimento nos faz dar um jeitinho no nosso exterior, para que todo mundo olhe e diga: nossa, como o Reginaldo está bem. Nossa, como o fulano está bem, né? Como fulana está bem. Olha, saiu por cima, caiu de pé. Que nada. É fachada, é maquiagem purinha. É igual rede social. A pessoa posta as fotos, sorrindo, maravilhoso, maravilhosa, né? Só vitória, isso e aquilo, mas quando tira o filtro, então o meu Jesus não está preocupado com o meu exterior, ele está mais preocupado em curar o meu interior. Então quando alguém perdoa, uma transformação interior acontece. Primeira coisa, a raiva dá lugar à paz. Quantos precisam de paz aqui? Se existia um resquício de raiva ainda, manda embora. Porque a raiva dá lugar à paz quando eu perdoo. A raiva dá lugar à paz. O desejo de vingança perde a força. Eu não quero mais vingança. Porque o meu Senhor é aquele que dá a cada um segundo as suas ações. O meu Senhor é fiel para fazer a cada um colher segundo a sua própria semeadura. Eu não quero vingança. Eu abro mão da justiça. Abra mão da justiça, irmão. Abra mão da sua justiça. Tira a tua mão, deixa Deus botar dele. Deixa Deus cuidar. Jesus diz que aquele que um dia foi perdoado, ele não ora pela queda dos seus inimigos, mas ele ora pelos inimigos dele. Senhor, tem misericórdia, assim como o Senhor tem de mim, tem dele, tem dela. Então, quando eu libero o perdão, eu abro mão da vingança. A vingança, o sentimento, perde a força.
porque eu me rendi. Surge a possibilidade da reconstrução, seja dos relacionamentos ou da própria vida. Quando eu perdoo, o muro cai, uma ponte surge a possibilidade daquele relacionamento ser curado, ser restabelecido, da minha própria vida ser reconstruída. Isso porque eu decidi perdoar. Olha, eu vou dizer para vocês que isso é dado, tá? Isso é dado. Diversos estudos na área da psicologia vão associar o perdão à redução do estresse, da ansiedade, de sintomas depressivos, além do bem-estar emocional e espiritual. Médicos renomados já atestaram em estudos acadêmicos de que nos centros de tratamento intensivo ou de alguma terapia, pessoas que têm o hábito de orar têm um nível de melhora exponencialmente maior dos que aqueles que não oram. Aleluia. Médicos renomados disseram isso. Você imagina para quem decide liberar o perdão, o que acontece no organismo da pessoa. Ou seja, a alma, que é responsável pelas nossas emoções, sentimentos, decisões, deliberações, a alma é curada. Quando alguém decide perdoar, a alma é curada. Hoje talvez hajam pessoas aqui com a alma doente, com a alma enferma, com a alma machucada, com a alma ferida. Ei, decida perdoar hoje e a tua alma vai ser curada em nome de Jesus. O perdão é um ato de amor, do amor de Deus para conosco, e é um gesto de misericórdia de nós, nosso para com o outro. Se o perdão é um ato do amor de Deus para comigo, o meu perdão a você será um ato de misericórdia para mim com relação a você. Porque eu quero ser perdoado, que é um ato do amor supremo do meu Pai, por intermédio, sabe, do seu Filho com relação a mim, e eu não vou perdoar você. Se o perdão dele com relação a mim é um ato de amor, o meu perdão com relação a você será um ato de misericórdia. Tenha misericórdia de quem te ofendeu. Pastor, mas me ofendeu muito. Tu também ofendeu muito a Deus, irmão. Tu ofende muito ao Espírito Santo todo dia, e o teu Pai continua te amando do mesmo jeito. Jesus me ama do mesmo jeito, e eu o ofendo todos os dias, porque eu não posso perdoar a sua ofensa. Se ele me deu o coração dele, porque eu não posso dar o meu para você? Se ele deu o coração dele para você, por que você não pode dar o seu também? Não seja egoísta, não seja mesquinho, achando que você é a única pessoa ofendida nesse mundo. Não feche os olhos para as ofensas. Se for necessário, procure essa pessoa e peça: me perdoa. Me perdoa porque um dia eu fiz isso. Me perdoe, em nome de Jesus, me perdoe. Se ela não te perdoar ou não, é ela e Deus. Se alguém estiver vindo ao altar, trazendo a sua oferta, e se lembrar que o seu irmão tem algo contra ele, deixa a sua oferta, não leva no altar, não vai lá, se reconcilia com seu irmão, enquanto ainda está com ele no caminho, depois vem e entrega a tua oferta. A gente vem e entrega de qualquer jeito. O Senhor sempre vai se encarregar de levantar pessoas para nos ajudar a perdoar. Sempre vai se encarregar de levantar pessoas que vão vir com vinho e azeite para curar nossa ferida. Deus é assim. Quando Ele vê que você não dá conta só, que eu não dou conta só, Deus coloca pessoas na nossa vida, e o Espírito Santo, através da vida dela, vai operar, e aquela pessoa vai me ajudar a perdoar. Perdoar nem sempre é fácil, ou melhor, nunca é fácil. Algumas feridas são tão profundas, gente, que elas exigem tempo. Algumas feridas são tão profundas que elas vão exigir tempo. Mas eu preciso permitir que o Espírito Santo, através do tempo, cure as feridas da minha alma.
Uma vez Jesus está na sinagoga em Cafarnaum, e Jesus está ensinando dentro da sinagoga. Tem um homem parado lá na porta, e Jesus olha para aquele homem lá do outro lado, na porta da sinagoga, e Jesus olha para ele e diz: você, vem para o meio. Por que Jesus aponta para aquele homem e diz: você, vem para o meio, vem cá para o meio? Aquele homem tinha um problema que ele escondia, era uma mão doente, era uma mão ressequida, mirrada, ele tinha um problema físico naquela mão. E o Senhor diz: me mostra a tua mão. Ele mostra a mão que está boa. Não era aquela mão que Jesus queria ver, não era aquele problema que Jesus queria tratar, não, é a outra. E ele mostra a mão mirrada. Jesus, vem para o meio. Jesus podia curar aquele homem, fazer um milagre, era um sábado, aquele homem lá na porta, sim ou não? Por muitas vezes o Senhor vai nos confrontar com o nosso próprio problema. O Senhor vai expor o nosso problema, para mostrar para todo mundo que o problema que eu sempre tento esconder, Ele tem poder para solucionar. E Jesus trouxe ele para o meio, não foi para envergonhar, não. Jesus trouxe ele para o meio para mostrar para todo mundo que ele era Deus. Tem coisas que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida que todo mundo precisa ver. Todo mundo precisa ver. Tem coisas que o Senhor para ele hoje. Mostra essa mão seca hoje. Vai para o meio. Não esquenta com o que vão dizer, o que vão falar. Não se preocupa, o receio daquele camarada era ser expulso da sinagoga. Só que Jesus estava lá, irmão. Jesus estava lá. Ninguém ia ousar botar aquele homem para fora da sinagoga com Jesus ali. Ninguém vai ousar contra você se Jesus for contigo. Ninguém vai. Mas hoje Ele te chama, vem para o meio. Ele quer expor o problema, não é para te envergonhar, não. É para mostrar para todo mundo que Ele é Deus e Ele pode. Ele é Deus e Ele pode. Não é a igreja que pode, não é o pastor, não é o irmão, é Ele, é Deus. Só Ele pode. Então perdoa. Quem sabe o dia não é hoje. E por último, perdoar pode representar escolher a liberdade, em vez de permanecer preso à dor. Perdoar isso. Hoje, para algumas pessoas aqui, o perdão pode representar a escolha da liberdade, do que ficar permanecendo na dor sofrida. E eu quero encerrar essa palavra. Eu gostaria que você ficasse de pé. A navegação, que é o seguinte: costuma-se amarrar uma corda na ponta externa, do lado de fora de um vergalhão da vela principal de um barco grande, e prendê-la numa coisa chamada amurada do navio, que é onde se amarra a corda principal dessa vela principal. Porém, tem dia de vento forte, o marinheiro fica encarregado, o capitão do navio coloca aquele marinheiro e ele é encarregado de esticar ou afrouxar aquela vela conforme a força do vento, através daquela corda. Se ele mantiver a vela frouxa, o barco pode perder velocidade. Por outro lado, se ele mantiver a vela muito esticada e o vento for forte, pode rasgar a vela e até virar o barco, dependendo de onde ele esteja. Olha a responsabilidade de quem tem aquela corda na mão. Se ele afrouxa muito, o barco perde força, não vai para lugar nenhum. Se ele estica muito e o vento for forte, o vento pode rasgar a vela e até virar o barco pode capotar. Tem uma coisa muito tremenda com relação a isso, que está no ato de afrouxar a vela. Quando o vento era forte, o capitão está lá na proa ou na popa do navio, o camarada está ali, no centro, sabe, perto da murada ali, para afrouxar ou liberar a corda.
Quando o vento era muito forte, o capitão dava um grito: perdão! A palavra perdão, para o marinheiro encarregado, significava afrouxar a corda, para que o vento pudesse passar, não rasgasse a vela e não virasse o barco. De repente tem barcos aqui hoje que estão quase virando. De repente tem barcos hoje aqui que estão naufragando. Porque o ato de perdoar no navio era o de deixar passar. Quando o capitão dizia perdão, ele estava dizendo para o marinheiro: deixa passar. Deixa passar. Ou seja, deixa o vento passar. Deixa o vento passar que ele não vai virar o navio. Deixa o vento passar que ele não vai rasgar a vela. Deixa o vento passar que ele não vai danificar a embarcação. Hoje o Espírito Santo está dizendo para você: deixa passar. Deixa passar porque esse navio está afundando. Deixa passar porque essa vela está rasgando. Hoje, o dono do barco, uma vez Jesus numa tempestade, atravessando para a Jordânia, Jesus dormindo, o barco no meio de uma tempestade fazendo água. Jesus está lá na popa. Os discípulos vão lá, chamam Jesus. Jesus levanta, vai lá para a proa, para frente do navio, no meio da tempestade, e diz: mar, cala-te, vento, aquieta-te. E vem uma grande bonança. Aí eles perguntam: quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Jesus estava dentro do barco, sim ou não? Mas no lugar errado, irmão. Às vezes a gente até coloca Jesus no nosso barco, na nossa vida, mas no lugar errado. Coloca, dá honra a outras coisas na nossa vida, ao invés de dar honra ao Senhor. E quando eu continuo segurando a corda, tensionando a vela, o vento forte está afundando o meu navio, e o Espírito Santo está dizendo: perdão! Deixa passar, Reginaldo! Deixa passar, Reginaldo! E eu digo: não, eu vou continuar segurando. Hoje o Espírito Santo está dizendo para você: ei, deixa passar. E você está dizendo: não, eu vou continuar segurando. Ele está gritando: perdão. E você: não, eu não perdoo, eu não vou deixar passar. Meu Deus. O perdão transforma não apenas quem o recebe, mas principalmente quem o oferece. Ele abre espaço para cura, irmão, e para novos começos. O perdão é isso. Quando Jesus me perdoou, Ele me curou e abriu espaço para eu recomeçar minha vida. Quando Jesus te perdoou, Ele te curou e abriu espaço para você recomeçar a sua vida. Mas aí, por não deixar passar, o barco está aí, afunda, não afunda, afunda, não afunda, afunda, não afunda. Quando você sofreu uma ofensa, o Espírito Santo vai lembrar a você: deixa passar. Deixa passar. Perdoar e sermos perdoados é uma necessidade.